Dúvidas sobre a formação eclesiástica do Icó. Torna-se bastante difícil estabelecer-se a data certa da freguesia do Icó, já que há divergências na opinião de vários historiadores. A história começa nos primeiros tempos do povoado do Rio Salgado, conhecido como Ribeira dos Icós, quando Francisco de Montes e Silva, o verdadeiro fundador desta cidade, fez uma doação de meia légua de terras para ser estabelecido patrimônio, e nele, ser edificada uma capela para amparar os restos mortais de uma filha sua, que foi enterrada em campo aberto, por não haver ainda cemitério onde a mesma pudesse ser sepultada. Não se precisando todavia a data certa do acontecimento. Sabe-se, entretanto, que o Icó foi a segunda paróquia a ser criada no Ceará, pois a primeira foi a de Aquirás. O senador Catunda, já baseado em outros historiadores, diz que a freguesia do Icó foi criada em 1774, no livro História do Ceará, edição de 1919, página 86. Mas, discordando o barão de Studart, afirma que a referida freguesia foi criada pela Provisão, documento oficial pelo qual o governador expedia instruções, em 6 de abril de 1764. Mas diz João Brígido, que a data da criação da freguesia do Icó é desconhecida. Também escreveu Pedro Teberge, que não foi possível descobrir a data da fundação da freguesia do Icó. Diante da disparidade de opiniões de alguns historiadores do Ceará, como dizíamos, é difícil dar como certo uma data da criação da nossa freguesia. Mas conclui o historiador Padre Francisco Couto, que a mesma deu-se antes de 1725, sendo seu primeiro vigário o Padre Domingos Dias da Silveira. Século XIX. Vida e magnificência do Icó. O Icó, em pleno ciclo do gado, já era tida como um entreposto comercial, e onde estavam localizadas grandes fazendas que juntavam-se à elite de comerciantes lusos, que mercadejavam desde o litoral aos confins dos sertões. Mostrava-se um desenvolvimento acima das outras cidades da província. Aqui, como disse Gardner, floresciam a sociedade e a política local. Para cá, vinham comerciantes do Recife e de Olinda se estabelecer na praça, onde mantinham grandes negócios com o Cariri, sertões dos Inhamuns e o Piauí. O povo ostentava grande luxo e notável riqueza. Nas residências eram encontradas mobílias e móveis importados da Europa, o que atestavam o bom gosto e a opulência daquela gente. O botânico e escritor inglês George Gardner, que esteve no Brasil, e na época viajou pelo interior do Ceará colonial, entre 1838 e 1839, deixou as suas observações sobre o que era o empório comercial do Icó naquele tempo. Diz Gardner, que via-se Icó, naquela época, com suas ruas lotadas de gente. Casa da Câmara com sessões agitadíssimas. Tropa de primeira linha, aquartelada com comando próprio. Confrarias religiosas em grande movimento. Tudo isto dava à cidade um aspecto interessante, e movimento de pequena capital. O Icó tornou-se também grande centro cultural da região. Construiu-se teatro, cultivava-se a música, e via-se a arte como necessária para o desenvolvimento cultural. As pessoas daqui se deslocavam para a Europa, onde terminavam seus estudos nos grandes centros de cultura do Velho Mundo, como Roma, Paris e Coimbra. Na política, Icó teve grande papel, fazendo parte de assuntos importantes das decisões tomadas no país. 2 filhos de Icó se destacaram durante o conflito do Brasil com o Paraguai, fazendo parte das grandes batalhas, e voltando com o peito coberto de medalhas, obtidas pelos seus atos de bravura. Foram eles, Antônio Carlos da Silva Piragibe, e Antônio Bernardo de Figueiredo. Da fina nobreza do Icó, saíram viscondes e barões. É notável a tradição religiosa de Icó, retratada na beleza das suas igrejas, que são verdadeiras obras de arte e de bom gosto. Só que muito pouco tem sido feito para a preservação desse grande patrimônio histórico.